Agradecemos ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia e cremos na intervenção dEle sobre nós. Nós temos lutado por essa simplicidade como igreja, onde as coisas não estejam nos ritos, onde o mover de Deus não esteja nos toques mágicos, nos ritos mágicos, nos homens poderosos, mas ela flua do meio do corpo. Amém? Para edificar, para consolar, para servir, para curar, para ministrar graça uns aos outros. Todos nós fomos chamados em Cristo Jesus para manifestarmos a sua vida, todos nós. Amém? Amém? Precisamos entender isso, para que possamos entender quando alguém bate a nossa porta, para que possamos entender quando alguém cruza o nosso caminho, quando alguém pede-nos ajuda, quando alguém pede para que oremos. E às vezes a gente fica dizendo: olha, mas olha a minha vida, olha, quem sou eu? É você mesmo, lavado, remido e transformado no sangue do Cordeiro. É você mesmo, lugar onde Deus habita, templo do Espírito Santo, mão do Senhor para se estender com graça. É você mesmo. Um dos truques mais antigos do diabo é dizer para nós que nós não podemos. E nós somos revestidos de uma compreensão muito dispersiva, onde o poder de Deus nos é dado se a gente se consagrar, se a gente viver em consagração. O poder de Deus é graça. E graça é manifestação sobre quem não merece. Fico preocupado com essas conversas de consagração, quando a gente acha que a nossa consagração obriga Deus a se mover. E Ele deve dar boas gargalhadas disso, porque de fato tudo que Ele faz por nós é sem merecimento. Se estamos vivos, é porque uma misericórdia nova nasceu sobre nós nesta manhã. A misericórdia de hoje. Elas são novas a cada manhã. E essas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. E isso por si deveria ser motivo de celebrarmos ao Senhor todos os dias, de regozijar o nosso coração naquilo que o Senhor faz, de ter alegria por mais um tempo de vida, por um dia a mais. Parece que a nossa compreensão religiosa nos faz ser sempre frustrados, porque a religião nos ensina que nós devemos sempre querer mais, quando Jesus nos diz que nós devemos estar satisfeitos. Há um antagonismo, né? Há um paradoxo entre querer crescer na vida, prosperar, e entre achar que Deus tem obrigação de fazer isso por nós. O que nós às vezes não compreendemos é que prosperar, crescer e alcançar objetivos é resultado de ter satisfação em Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Leiam alto, por favor. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Parece que está tudo invertido, né? A gente parece que ouve da religião do nosso tempo: diga a Deus os seus sonhos e Ele concederá o desejo do seu coração. Enquanto o salmista nos ensina: deleita-te no
Senhor. Tenha satisfação nele, tenha prazer nele. E o caminho mais curto para o que você deseja é a sua satisfação em Jesus. Não é a ansiedade pelos seus sonhos. E o verso seguinte confirma isso. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E alguém tem uma versão e o mais? Essa versão é muito próxima do hebraico, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, põe a tua confiança sobre Ele, e todo o restante Ele fará. Quando o profeta declara isso ao povo de Deus depois do juízo, no tempo em que o povo estava sendo levado para o cativeiro, o Espírito levanta o profeta para dizer: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Não é isso, Maico? Logo depois da proclamação do juízo, em meio a isso há uma palavra de conforto. Assim como também há uma palavra de conforto em meio ao juízo, quando o profeta é levantado por Deus para dizer: bem sei os planos que tenho para vós. Isso está numa carta que o Senhor ordenou a um profeta que escrevesse para o povo que estava sendo levado para o castigo. E ele diz: vocês podem estar passando por aflição, mas eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. E em arrependerdes e em sossegardes está a vossa salvação. Mas vós não quisestes. Que coisa impressionante é o Senhor. As inversões nos levam a viver uma vida frustrada. As inversões nos levam a achar que o meio religioso precisa nos dar o que nós estamos procurando, enquanto nós só vamos encontrar isso num relacionamento vivo, pessoal e diário com Jesus. Convivendo com Ele, com a sua palavra, aprendendo dele, com o seu padrão, vivendo, respirando a expectativa do que Ele faz, vivendo pela graça da sua presença e não pela frustração dos nossos sonhos, vivendo pela alegria do seu cuidado e não pela frustração das decepções. Algumas linhas de terapia comportamentais e terapias psicológicas também, a outra linha, né, psicóloga? Elas têm demonstrado alguns aspectos interessantes sobre a palavra frustração. E a frustração tem sido definida não como alguma coisa que acontece, mas como uma expectativa que não é alcançada. Então o problema da frustração não é o que não aconteceu, é a expectativa que você colocou sobre aquilo que não aconteceu. O que te frustra não é não ter acontecido, o que te frustra é você ter posto expectativa. Quando a nossa expectativa, o nosso deleite, a nossa satisfação está no Senhor, então aquilo que o nosso coração deseja fica bem mais perto. É um contrassenso. É quase um paradoxo.
Enquanto o processo religioso no Brasil hoje diz que você deve buscar a Deus para colocá-lo contra a parede, a fim de que Ele atenda aos seus desejos, o Evangelho de Cristo Jesus nos diz que nós devemos nos deleitar no Senhor, para que Ele conceda o que o nosso coração deseja. Porque se a nossa satisfação estiver no Senhor, se acontece ou não acontece, que problema tem? Nenhum, porque a satisfação está nele. Essa semana eu fui ministrar num culto ecumênico. Algumas pessoas me criticam porque eu participo de cultos ecumênicos. Uma vez uma pessoa me disse: como você pode comungar uma mesa com uma pessoa que tem uma experiência espírita e outra pessoa que tem uma experiência idólatra? É simples, eu não vou ali para fazer nada a não ser falar de Jesus. Há tempo e fora de tempo. Então a única coisa que não me afeta é me preocupar com o que os outros vão dizer. Eu me preocupo com a oportunidade que eu tenho de dizer em um ambiente onde as pessoas querem ouvir palavras que podem fazer a diferença. Entendem? Existe um preconceito barato, velado, no meio evangélico, que nós temos que acabar com essa coisa. Convivemos com pessoas de todas as possibilidades de fé e realidade de vida em todos os lugares. Quando você entra numa faculdade, você tem pessoas de todos os credos. Quando você entra numa escola, você tem pessoas de todos os credos. Quando você vai prestar um serviço, você tem clientes de todos os credos. Quando você vai a um médico, você tem médicos de todos os credos. Se você tem um comércio, você vende para pessoas de todos os credos, de fé diferentes. Nós convivemos com isso todo o tempo. E é alguma coisa que não funciona no tico e no teco da religião, que faz a gente achar que a gente é superior aos outros. Quando na verdade o Senhor Jesus nos diz que quem conhece a Jesus é servo de todos. Interessante, né? Quando ele é questionado sobre isso, quem está lá em cima, quem está no patamar, quem está... Ele diz: ora, quer saber quem é maior no reino? É o que serve? É o que serve? A quem? A quem? Quem são todos? Todos, de todos os credos, todas as raças, de toda a natureza. Hã? Ou não? Eu tenho lutado há alguns anos para arrancar esse ranço da gente. Porque isso é um ranço. Onde a gente olha as pessoas sem Jesus como pessoas que são inferiores a nós. Se eu tenho Jesus e eu convivo com uma pessoa que não tem Jesus, saiba que para ser do reino eu preciso servi-la. Porque quem tem o reino serve a todos. Jesus veio para que veio o Filho do Homem? Para que veio o Filho do Homem? Para servir. E quando ele se assentava com os pecadores, os religiosos do tempo dele também diziam: como que ele pode ficar numa mesa com publicanos? Como que ele pode ficar numa mesa com pecadores? E o que Jesus respondia? Sãos não precisam de remédio. A gente precisa inverter esses parâmetros. A gente precisa simplificar isso na nossa visão de vida. Se eu tenho de fato uma experiência com Jesus, então eu sou chamado a servir, a abençoar, a suprir. E estar com essas pessoas nessa semana me gerou uma entrevista. Eu me senti assim muito honrado de ser entrevistado, né? A pessoa está fazendo uma pesquisa sobre profissões e falou para mim: está faltando eu entrevistar um
pastor. Eu falei, então você vai ter dificuldade, porque pastor não é profissão, é ofício. Aí ela disse, mas eu tenho aqui no registro do Ministério do Trabalho um negócio chamado ministro de confissão religiosa. Eu falei, aí eu me enquadro. Fazer o quê? Ela me fez 2 perguntas, dentre outras, que foram muito interessantes de responder. A primeira, ela me perguntou, ela disse, você não lida com uma expectativa de venda, você não lida com uma expectativa de clientela. Ela era muito inteligente. Você não lida com uma expectativa de prestação de serviço. Com o que você lida? Se você não vende, se você não presta serviço, e se você não tem clientela, o que é que você faz? Eu parei para pensar o que Jesus responderia. Parei para pensar o que significava de fato estar fazendo o que eu faço, aos trancos e barrancos, desde 1991. Aí já se vão 18 anos. Não mais, 28 anos. Em 21 eu vou fazer 30 anos. E seria muito vergonhoso não saber responder o que eu faço. E sabe aqueles flashes que vêm na cabeça de fazer a resposta pronta? Eu luto por vidas. Eu falo do Evangelho de Jesus para salvar as pessoas. Fiquei me sentindo meio bombeiro quando pensei isso. Quase que uma camisa vermelha, bombeiro, você vai salvar as pessoas. Eu falei, meu ofício é compartilhar. Se a pessoa sofre, a gente divide o sofrimento. Se a pessoa se alegra, a gente divide a alegria. Se a pessoa chora, a gente divide o choro. Se ela está ansiosa, a gente divide a ansiedade. Se ela está inquieta, a gente divide a oração. Ela disse, pode parar que eu já entendi. Falei, que bom que você é inteligente. A segunda pergunta que ela me fez, que me chamou a atenção, e eu estou falando isso para vocês, não sei porquê, mas anota aí, porque deve ter alguma coisa. Está totalmente fora do que o Espírito me deu para hoje à tarde para a gente compartilhar. A segunda coisa que ela me perguntou foi o seguinte: qual é a sua expectativa com relação ao seu trabalho? Porque, por exemplo, quem trabalha no comércio deseja crescer, se tornar gerente. Quem trabalha como empregado na prestação de serviço, de repente deseja abrir a sua própria prestadora. Se o indivíduo é funcionário de carreira, ele quer receber as suas promoções. Qual é a expectativa de um ministro de confissão religiosa? Eu disse, olha, de um ministro de confissão religiosa eu não sei te dizer. Eu sei te dizer das minhas. As minhas expectativas, ou a minha expectativa é não ter expectativa. Porque eu vivo pela graça de Deus, e se eu tenho expectativas, eu me privo das expectativas dele. Eu fiquei pensando sobre isso ontem o dia inteiro depois dessa pergunta. Qual é a expectativa que eu tenho com vocês? Alguns irmãos às vezes se preocupam porque algumas cadeiras estão ficando brancas. Porque tem culto que às vezes a gente tem 100 pessoas, tem culto que a gente tem 200. Tem culto... Vocês estão preocupados com isso? Algumas pessoas já me procuraram dizendo assim: eu estou preocupado que você se desanime. Me conhece pouco.
me conhece pouco. A minha expectativa é que nós não tenhamos nenhuma expectativa a não ser o que Deus quer de nós amanhã, que nós só vamos conhecer amanhã. Ah, mas então você está querendo dizer que eu não posso ter expectativas profissionais? Pode, é óbvio. Eu não posso ter expectativas de sonhar em fazer um curso de medicina, em fazer uma faculdade de medicina, em de repente melhorar o meu comércio. Claro que você pode, você deve fazer isso. Mas saiba que a expectativa mais preciosa que nós temos de todas é a expectativa de saber que Deus está conosco. E que Ele tem planos para nós. E que os seus planos incluem em nos fazer participar do que Ele quer fazer. Coisa linda isso. A gente não entende quando o apóstolo Paulo diz: somos cooperadores de Deus. Porque a religião ensina que Deus é cooperador conosco. A gente traça os planos e ora para Ele abençoar. Então Ele coopera para a gente fazer. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores dEle. O plano é dEle, as expectativas são dEle. E Ele reparte com a gente para a gente fazer. Nós somos terceirizados no processo. Fomos comprados por bom preço. Para fazer o que Ele quer. Infelizmente, a inversão que a religião nos propõe é que nós vivemos um quadro onde os ritos religiosos, nós queremos fazer as coisas e oramos para que Deus nos abençoe, para que nós façamos as coisas com a bênção dEle. Quando na verdade o querer é dEle, o fazer é dEle, mas o labor é meu. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, até comigo. E dos pecadores, disputo com o apóstolo Paulo para saber quem é o principal, porque ele diz que é ele, mas eu acredito que sou eu. O apóstolo Paulo diz: dos pecadores eu sou o principal. Tive vontade de escrever uma carta para ele e dizer: você ainda não me conheceu. Se você me conhecesse, você saberia que você fica em segundo lugar. Porque o principal dos principais pecadores sou eu. Uma coisa que nos amedronta é um princípio que a religião esfrega no nosso nariz, que nós devemos esconder o pecado. Porque pecado escondido significa que você não está exposto. Eu não entendo por que as religiões e as igrejas fazem isso. Quando os pecados são expostos, ao invés de eles serem tratados, acolhidos, a pessoa ser tratada, acolhida e abençoada, ela é posta para fora. Então ela chega e diz: eu pequei, eu não sei o que fazer, eu não estou aguentando me lidar com essa situação na minha cabeça. E a igreja diz: não, seu pecado mancha a nossa reputação. Então, se você pecou, nós temos que te excluir. Oi? É isso aí mesmo. A minha reputação. Como que nós vamos viver com alguém que está nos envergonhando? Porque seu pecado está público aí, ó. Está todo mundo vendo o que você está fazendo. Então você está envergonhando a nossa igreja. Fala uma coisa para mim: a igreja é corpo, não é? Ou isso não funciona? Quando teu dedo está inflamado, canto de unha inflamado, com febre, fedido, você tem vergonha de mostrar ele, não tem? Corta ele e joga fora? Rapaz, eu tinha um dedo que mamãe chamava de dedo podre. É uma unha encravada no pé esquerdo, deu uma carne esponjosa, o troço fedia e sangrava o dia inteiro.
Eu levei 3 anos com o dedo assim. Eu jogava futebol, chegava em casa com a chuteira ensopada de sangue. Eu tinha vergonha de andar descalço, porque o dedo fedia. Uma vez me ensinaram um tal de nitrato de prata. É muito bom. Eu fui, esfreguei o nitrato de prata, virou uma ferida. A carne esponjosa parecia uma flor. Mas eu nunca quis cortar o meu dedo. Eu nunca quis jogar ele fora. Eu nunca olhei para ele e disse: você me envergonha, sujeitinho. Igreja é corpo? Então o que a gente faz com o dedo podre? E aquela espinha? Aquela que vem assim bem no meio do rosto. Aí você passa aquele corretivo, né? Se você é mulher, você passa o corretivo para disfarçar. Se você é sanguíneo, você já virou ferida, porque você não pode ter espinha. Sanguíneo não tem espinha, tem ferida. Porque antes da espinha virar espinha, ele já catucou, ele já futucou, ele já enfiou a unha. Não é assim, sanguíneos? É? Então. Você faz o quê? Está te envergonhando? Está estragando a sua beleza? Você mete a faca? Arranca a bochecha? Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Religião que exerce esse tipo de ação tem muito pouco de Jesus. Muito pouco. Se quiser colocar uma placa no meu peito e dizer assim: pastor sem doutrina, por causa disso, pode colocar. Porque eu posso até não ter a doutrina que você espera, mas eu tenho certeza que eu tenho a compaixão do Evangelho de Cristo Jesus, que luta pelo dedo podre, que cura a ferida da espinha, que não segrega, que se assenta com pecadores, sim, porque sãos não precisam de remédio. Quem não tem pecado. Vocês lembram de um personagem chamado, um ator chamado Bruce Lee? Ele fazia assim. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olhe para você antes de pegar no tijolo. Olhe para você. Algumas pessoas perguntam por que o nosso momento de ceia não é restrito. Porque aquela mesa não é minha, é de Jesus. O sangue que está ali não é meu, é dele. E o corpo rasgado que ele representa não é meu, é dele. E ele morreu por. E ele é perdão para, e restauração para, e graça para. Então como que eu posso dizer que o corpo de Jesus que está ali é apenas para aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a sua igreja? É mentira. Não é verdade? O evangelho que nós temos ministrado nesses dias, o evangelho que temos chamado a atenção nesses dias, o que temos lutado nos últimos anos, é para entender isso, algo que ocorre de dentro para fora, algo que forma a minha maneira de pensar, não que me veste como uma camisa de força, me obrigando a ter comportamentos que eu não quero. Dá para entender? Não ritos que me obrigam a ter produtividade. É incrível. Igreja tem se tornado franquia. É impressionante. Você tem metas para cumprir. Se você quiser chegar a ser líder, você tem que ter tantas pessoas
seus discípulos. Essa foi uma coisa que essa pessoa me respondeu: você tem quantos discípulos? Eu disse: nenhum. E ela disse: mas como? Eu falei: não, eu caminho com os discípulos de Jesus, porque eu também sou discípulo dele e quero aprender dele. Não tem discípulo nenhum. Nenhum. Você tem que ter produtividade, você tem que ter crescência, você tem que multiplicar as coisas, você tem que cumprir um padrão, um rito, você tem que corresponder a uma expectativa espiritual, ponham bastante aspas nisso, espiritual, de crescimento, de produtividade. Caramba! A única coisa que Jesus nos pediu é para que fizéssemos discípulos e os batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como resultado daquilo que nós vivemos. Ele disse: recebereis o poder do Espírito Santo e vocês serão manifestadores da minha vida. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês farão os outros conhecerem quem eu sou. Aí no final ele disse: porque se vocês não fizerem isso dentro de 3 anos... Foi assim? Não. Aí é interessante a estrutura que a gente tem, né? No momento em que o Espírito é derramado sobre os apóstolos, então ali em Atos 2, e Pedro começa a ministrar de Jesus com autoridade, e falando que era acerca daquele Jesus que estava escrito, e dizendo quem ele era. O texto de Atos 2 diz que naquele dia, quantos? 3.000. A continuidade do texto de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Nenhum deles tinha necessidade, porque tudo era comum. Sinais e prodígios se faziam. Quem eram esses? Quem faziam essas coisas? Eram os 3.000. Quem eram os 3.000? Haviam acabado de receber o Espírito da graça, haviam acabado de crer em Jesus. É impressionante como a igreja coloca escalões. A única coisa que você precisa para ministrar Jesus é ter Jesus. A única coisa que você precisa para consolar é ter o Espírito Santo. Você pode ter 20 anos de igreja ou 20 minutos, não vai fazer a menor diferença, porque o poder e a graça não são seus, são de Jesus. Impressionante, né? Pouquinho depois são mais 5.000. E aí o que se diz em Atos 4 é: da multidão dos que creram, era só um o coração e só uma a alma. Quem eram? Todos absolutamente novos. Não tinha tempo para líder de líder, de líder de líder. Não tinha tempo para escola de treinamento de dons. Então só podem ministrar sobre as pessoas aqueles que passam pelas escolas de treinamento de dons. Sobre quem o Espírito foi derramado? Sobre todos. E lá em Atos 4 é chocante, quando eles tinham acabado de receber o Espírito em Atos 2, e eles recebem a notícia da libertação de Pedro e João. E chega também a notícia que eles haviam sido proibidos de falar de Jesus. E eles se reúnem e começam a clamar ao Senhor novamente. Eles começam a orar e a dizer: Senhor, nos dê coragem para a gente fazer o que a gente tem que fazer, para a gente testemunhar do Teu nome, enquanto a Tua mão se estende para curar. E o que aconteceu? O lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito de novo. De novo. Falaram em línguas? De novo.
Viveram a experiência do lugar tremer? De novo. Como que a gente pega uma experiência e associa essa experiência a um fato e ignora todo o restante que está em torno dela? Falar em línguas, ministrar dons, não é uma questão de treinamento, é uma questão de ter o Espírito. Só isso. Esse é o evangelho que nós queremos. Essa é a igreja que nós ansiamos. Nós colocamos dois logotipos ali nas portas. E um sol queimou, ficou branquinho, e o outro também. Teve um dia que eu cheguei aqui para abrir a porta, Rubinho estava do meu lado. Eu olhei e falei, eu acho que a gente tem que mandar fazer um outro letreiro aqui para a gente identificar a congregação. O Espírito disse para mim, você já fez uma vez. E eu disse que não era para fazer. E agora você quer fazer de novo? Eu falei para Rubinho, arranca o que está aí. Não tem que ter nome. Não tem que ter placa. Porque o que menos importa é a manancial de vida. O que importa é Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todos e para todos. É isso que importa. Por isso que eu não tenho expectativa nenhuma, a não ser que estejamos descobrindo dia a dia o que Deus tem para nós. Estejamos experimentando isso. Alguns anos atrás, estávamos orando pela congregação com alguns irmãos e o Senhor nos mostrou um grande hospital. Alguns meses depois, a irmã Maria teve um sonho exatamente assim, me ligou de São Paulo, dizendo, sonhei que estava com você andando num grande hospital, lembra? Com paredes brancas. Cheguei em outro lugar para ministrar, em outro lugar, uma irmãzinha se levantou após o culto, veio e disse, pastor, estou com medo de te dizer isso, porque a nossa igreja é muito tradicional, mas eu vejo você num lugar branco, trabalhando no hospital. E eu demorei a entender, não é um hospital, é que sãos não precisam de remédio. Então nós temos que ser uma congregação para quem está doente, para quem está cansado, para quem já não suporta ser cobrado, para quem já foi julgado, envergonhado, machucado, ferido, para quem já recebeu na cara um monte de cobranças e de exigências, para quem já ouviu, se for assim não serve. Para nós serve. Mas eu não consigo largar o meu pecado, eu não consigo. Caminha com a gente, não tem problema não, a gente vai vencer isso junto. Sabemos que existe um juízo? Sabemos. Sabemos que vamos dar conta disso? Sabemos. Sabemos que vamos responder a um tribunal? Foi muito bem colocada a palavra do Maico. Sim, isso precisa estar em nossa mente todo o tempo, que seremos julgados sim. Mas também temos todo o tempo conosco o Espírito de Cristo ressurreto, que nos levanta, que nos ensina, que nos confronta, que nos orienta, que não nos cobra, mas nos dá graça e amor. Está entendendo? Para quem que você está falando isso? Você está falando para os nossos visitantes? Não, nossos visitantes são muito bem-vindos, são muito queridos. Estou falando isso para nós mesmos, nós que somos congregação, que estamos aqui dia após dia. Não se incomode de ficar se justificando. Lute por um relacionamento com Jesus. Não se incomode com as cobranças. Lute por um relacionamento com Jesus. Lute para que Ele mude os seus hábitos. Lute para que você não olhe para alguma coisa e diga, eu não posso, mas adoro isso. Mas para que o Espírito possa dizer, não. E você dizer, oh não gostoso, porque eu sei que eu não tenho o que fazer. Que venha da sua convicção, não da imposição. Está claro? Muito claro. Alguém tem alguma dúvida?
Pode levantar a mão e perguntar. Meu sonho é que o nosso encontro de domingo fosse assim. Pastor, tenho uma dúvida. Pastor, isso aqui como é que é? Oh, o senhor falou isso assim, assim, como é que funciona? Uma vez eu estava falando sobre perdão, falando que perdoar é como colocar lixo num saco, amarrar a boca e jogar fora. Tadinho na mesma hora perguntou, mas como é que faz para botar no saco e amarrar a boca e jogar fora? Lembra? Eu falei, é simples. Coloca no saco, amarra a boca e joga fora. Não tenho o que explicar. A amargura se joga fora. Mas o que o outro tem que fazer para eu perdoar? Nada. Perdão é uma decisão unilateral. Assim como a ofensa também é uma decisão unilateral. Ninguém pergunta para o outro, posso te ofender? Eu chego para o Nelson e falo assim, Nelson, posso te ofender? Você faz assim? Aí ele diz, pode. Aí você, bom, numa decisão multilateral, bilateral, eu quero, Nelson deixou, eu vou ofender. A ofensa é unilateral. O perdão também. O que alguém tem que fazer para merecer o meu perdão? Nada. Eu tenho que perdoar. Por quê? Porque a amargura me mata. E se eu não quero morrer, então eu tenho que ser inteligente. E ser inteligente é perdoar. Porque a amargura faz algumas coisas extraordinárias, de acordo com o autor de Hebreus. Brota, perturba, contamina. Sabe o que mais ela faz? Priva a gente da graça de Deus. Quer viver privado da graça de Deus? Não, então perdoa. Ah, mas eu estou esperando a pessoa mudar comigo. Então você não quer perdão. Não, estou esperando eu sentir. Não, então você não quer perdão. Quando você quer perdão, você remove a ofensa. Essa semana eu atendi uma pessoa no escritório. Eu disse para ela, nós precisamos trabalhar com você para que você compreenda o que significa não se deixar ofender. Ele me perguntou, é possível? Eu falei, é claro que é. Eu só sou ofendido se eu recebo a ofensa. Tem base bíblica para isso? Tem? Tem algum ensino que fale sobre perdão? Que diz que eu posso não me ofender? Tem. A ofensa é como uma dívida que você pode decidir cobrar ou não cobrar. E um rei estava ofendido. E ele resolveu perdoar. E qual foi o perdão? Ele disse, você não precisa pagar a dívida. Então ele decidiu que não havia dívida. E não havia ofensa. O discurso é bonito. E o fazer é extraordinário. Porque não viver amargurado é vida. É liberdade. Eu li essa semana, umas 2 semanas atrás, um dito interessante. Disse que a amargura é como um copo de veneno que você coloca para o outro beber, mas que é você mesmo que bebe. Sabe o quanto a sua amargura afeta o outro? Nada. A sua amargura ofende a Deus. Priva você da graça dele. Perturba você. Contamina você. Sabe quem perde com a amargura? O outro? Não. Você. Então temos que pedir graça de Deus para que a amargura não entre. Quando ela entrar, a gente possa dizer, aqui não.
Sabe o quanto Jesus esperou alguma coisa de nós para morrer em nosso lugar, para nos dar perdão? O quanto Jesus disse assim: se vocês crerem em mim, eu vou morrer por vocês. Foi isso que ele fez? Não. Alguém deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Não. Esse é o padrão do Evangelho de Jesus, tal qual ele é, somos nós, também neste mundo. Quem diz estar nele, deve andar como ele andou, fazer como ele fez. E ele nos deu perdão quando nós ainda éramos pecadores, sem que houvesse nada em nós que o motivasse. Perdão não é algo que você devolve, é algo que você oferta. Porque se você entrega o perdão como uma resposta à ofensa, você corre o risco de estar dando um troco, uma luva de pelica. Ele me ofende, eu digo para ele: sabe o que eu vou fazer com a sua ofensa? Eu vou te perdoar. Isso pode muito bem ser, pela nossa maldade, uma resposta feita onde o perdão não vem do coração. Quando eu perdoo de fato, é como se nunca tivesse ouvido ofensa. Então eu não preciso dizer absolutamente nada, eu preciso apenas fazer. Fazer o quê? O que eu sempre fiz quando não havia ofensa. Como que eu me relacionava com Eli quando não havia ofensa? Aí ele me ofende. Aí eu tenho que fazer o quê? Eli, eu estou te perdoando. Não. Você tem que continuar convivendo com ele como se a ofensa nunca existisse. Foi isso que a cruz de Jesus fez por nós. Arrancou de nossa história o pecado e nos fez nascer de novo para uma vida que ainda não existia. Uma nova vida possível em seu perdão. Está claro? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, todo o restante Ele fará. Amém? Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a glória dEle. O cântico diz: com todo o seu amor, com toda a sua humildade, para ser servo de todos os irmãos.